Aula Amém. 11ª, né, Sérgio? 11ª aula, né? No capítulo Isso aí. 7 de Eclesiastes, a partir do versículo 15. Contigo, Tá. Sérgio. Isso mesmo, isso mesmo. 11ª aula, né? Hoje a nossa lição, ela vai trazer algo muito interessante para nós, para todos nós. Sejam todos bem-vindos. Boa noite para quem eu não disse boa noite, né? A todos os irmãos que estão participando. Obrigado. Boa noite. Oi, Celina. Cheguei agora. Oi, Sérgio. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite, irmão Sérgio. Boa noite, Joel. Boa noite, Boa noite irmão. a todos. Bem-vindo. Seja bem-vindo. Boa noite. Bem, boa noite a todos. Como é bom estar com vocês, viu, irmãos? É muito bom mesmo. O meu dia é diferente quando eu sei que eu vou encontrar com vocês. Quase todos os dias nós estamos nos encontrando, né? O Zé Augusto está aqui também. Bem-vindo, irmão Zé Augusto. E o ponto alto dos nossos dias é encontrar quando estamos... Não deve esquecer nunca de que nada substitui as nossas reuniões presenciais, né? Exceto aqueles que não têm outros irmãos por perto. Mas quem tem um irmão perto, quem tem um irmão vizinho ou na mesma cidade, dê prioridade a ele, né? Saia da sua casa, vá se reunir com ele, leia a Bíblia junto, cante junto com ele. E você tem aí a opção também, né? Você tem a opção também de assistir as lives junto com outros irmãos, né? Isso pode ser muito legal, isso pode ser muito importante, né? E eu agradeço a Deus pelos dias que eu estou com vocês também. Mesmo não sendo presencial, né? Mesmo sendo de forma virtual, mas eu estou ouvindo sua voz, eu estou vendo a maioria de vocês que ficam com as câmeras ligadas, aqueles que não podem, por algum motivo, ligar as câmeras, que não seja por vergonha, né? Que não seja por vergonha. Mas vocês todos que estão aqui são especiais para a minha vida. Se você procura um motivo para orar, aí, cada nome desse é um motivo para orar. Cada um desses nomes, né? E a gente vai tendo contato com os irmãos durante o dia, isso tem sido muito bom, né? Um abraço especial para o irmão Avaí, que está aqui com a gente hoje, né? Seja bem-vindo, irmão Avaí. Né? Faz tempo que eu não te vejo aqui às sextas, então seja sempre bem-vindo com a gente. Bom, irmãos, na aula passada, do capítulo 7, né, do versículo 1 até o versículo 14, nós tivemos alguns assuntos muito importantes, algumas lições especiais. Mas eu quero ressaltar uma delas, né, que nós comentamos do texto na semana passada. Não existe dano maior do que aquele que danifica o Espírito Santo, que danifica seu espírito. Não há dano maior do que aquele que acontece no caráter, né? Por isso que nós devemos tomar muito cuidado. Os danos físicos, você vai para o médico, você recupera, você faz uma cirurgia, você faz até uma cirurgia plástica. Mas aquele dano, né, aquele dano que acontece no caráter, ele dificilmente cicatrizará, muito difícil. E nós sabemos que Cristo pode fazer essa transformação, essa mudança, mas que essa seja a nossa preocupação, não é? Por isso que no início do capítulo 7, ele falou muito, né, que às vezes as pessoas no dia do velório de alguém, no dia do enterro de alguém, parece que essa pessoa se torna melhor, porque naquele momento ela está refletindo sobre a vida. Cai a ficha de que ela pode morrer e vai se apresentar diante do Senhor. Né? Por isso que ele disse lá, melhor é o dia da morte, né? Ou você está no enterro de alguém, do que numa festa cheia de alegria. Porque na festa de alegria as pessoas exageram, metem os pés pelas mãos, tá certo? Abusam, fazem coisas erradas, né? E pedem o controle. Enquanto que quando você está ali na frente do caixão ou de uma pessoa morta, você reflete sobre a vida, né? Então ele usou essa comparação lá. E não deu para a gente continuar, né? No capítulo 15,
o irmão Zé Augusto, ele queria entrar no versículo 15 e ir para frente, eu não deixei. Eu falei, peraí, irmão, vamos invadir o versículo 15, não, que a gente ainda vai chegar lá, tá certo? Até para que a gente acompanhe todo mundo junto, né? Mas eu fico muito contente que, assim como o irmão, os irmãos que estudam antes, que leem o texto antes, para chegar aqui já com o texto aí meditado, refletido, para a gente crescer mais, né? Eu tenho certeza que esses irmãos que leem antes, que se preparam antes, eles chegam aqui melhor preparados, né? Eles tiram suas dúvidas e todo mundo cresce junto, tá certo? Então vamos lá. Hoje o nosso tema especial é distante dos limites, né? Distante dos limites. Eu estou aqui verificando aqui se algum irmão vir alguém aqui pedindo para falar, vocês me avisam, tá? Que a minha tela hoje ela ficou reduzida, até para eu mostrar algumas coisas importantes aqui. Mas vamos lá. O tema hoje é fuja, né? Fique distante dos limites. Eu fico trazendo para os irmãos aqui uma visão geral, né, sobre o capítulo ou os versículos que a gente está lendo, para ajudar todo mundo a compreender o contexto daquilo que a gente está estudando hoje, para ajudar cada um a encontrar a mensagem principal, a essência do texto. Né? Porque não adianta a gente estudar, compreender, entender tudo, mas a gente perder a essência do texto. E hoje a essência, na verdade, a essência de vários versículos, né, desse capítulo é com relação aos limites. Os limites. Tem uma historinha que eu ouvi uma vez que é muito interessante, né? Que um rei muito importante, ele estava querendo escolher aquele condutor das carruagens, né? Condutor da carruagem dele, da carruagem real. E as pessoas responsáveis para escolher esse condutor fez um teste com todos os candidatos, né? Colocou cada candidato numa carruagem, saiu rumo à estrada e muito perto de um precipício, né, onde a estrada passa com um precipício muito pertinho da estrada, o entrevistador, né, dos candidatos disse assim: eu quero que você me mostre o quanto você é habilidoso. Entende? Eu quero saber o quanto você chega perto e é capaz de conduzir a carruagem perto do abismo, né? Do precipício. E aí todos os condutores foram lá, né? Alguns 10 centímetros do abismo, né? Do precipício, outros 5 centímetros, outros conseguiram inclinar a roda ali, né? Levantaram a roda da carruagem, uma manobra bem acrobática e chegando muito perto, quase caindo, né, a carruagem pelo precipício, e quase todos os candidatos, né, se arriscaram ao máximo. Mas um dos candidatos, né, ele foi o mais longe possível do precipício, quase chegando ao barranco de subida, né, ficando bem longe, quase 1,5 metro para 2 metros, no limite mesmo de distância, né, do abismo, do precipício. Então, e aí o entrevistador, né, do rei perguntou, mas por que você conduziu a carruagem tão longe do precipício? Falou assim, porque eu não gosto de arriscar. Eu tenho habilidade suficiente para isso numa situação de emergência, mas eu prefiro andar bem longe. E foi esse o condutor que o rei escolheu. Né? E nós, irmãos e irmãs, e todos vocês estão participando com a gente arrisca muito, né, irmãos? Às vezes a gente fala coisas arriscando. Às vezes, irmãos, a gente vai para certos lugares se garantindo, achando que nós somos capazes de resistir. Às vezes, irmãos, nós fazemos escolhas porque nós acreditamos tanto em nós que a gente fala assim, lá na frente eu dou um jeito. Né? A gente se mete em dívidas que não deveria, passando dos limites. Muitas vezes nós chegamos muito perto da tentação, muitas vezes nós abusamos muito, e isso é muito perigoso. Esse capítulo especial, do versículo 15 em diante, o autor de Eclesiastes, ele fala que as pessoas, elas gostam dos extremos. As pessoas, em geral, no mundo, com isso, que
por ter se arriscado tanto é que ele se deu tão mal. O autor de Eclesiastes, né, se for Salomão ou outra pessoa, não há 100% de certeza quanto a isso, mas o autor de Eclesiastes, ele deixa muito claro que porque ele se arriscou demais. Ele andou muito no limite. E nós precisamos, irmãos, ser sensatos o suficiente para andar sempre ao largo, sempre longe dos riscos. Não coloque sua vida cristã em risco. É a mesma coisa do que você andar a 140 km por hora, porque o seu carro é um Volvo, né? 3.4, 3.5. É a mesma coisa que você pegar uma Ferrari, não, mas meu carro tem muita estabilidade. Aí você faz uma curva lá a 150 km por hora, né? E sabe, irmãos, parece-me que nós temos este costume de arriscar a nossa vida espiritual. A gente quer sempre andar no risco, sempre querendo chegar muito próximo dos limites, nos extremos. Há daqueles que ficam muito longe do mal, e há daqueles que ficam muito perto do mal porque acham que conseguem resistir. E o texto aqui ele vai falar sobre a importância do equilíbrio, que você não deve estar nem tão perto do mal e nem se afastar de tudo, porque tudo é mal, não é? E a gente vê isso nas religiões atuais. Aqueles que se afastam tanto do mal que tudo é pecado. Para esses é importante ler e estudar Colossenses capítulo 2, principalmente. E para aqueles que se arriscam muito perto do mal, devem tomar mais cuidado, serem mais sensatos, fugir da aparência do mal. Então a Bíblia sempre procura nos ensinar a importância do equilíbrio, tá certo? E para isso é preciso sabedoria. A sabedoria é que você está perto do mal e ao mesmo tempo perto do bem. Como que você está perto do mal e perto do bem? Você está no meio, na centralização, na sensatez, né? Você não se arrisca. Isso é muito importante. Ele vai dizer num versículo aqui como se você segurasse as duas coisas, uma com uma mão, outra com a outra, no sentido de que você está numa ponte e você está com as mãos nas duas cordas. É mais ou menos o que Jesus quis dizer sobre ser prudente como a serpente e simples como a pomba, né? Eu vou deixar o nosso irmão Edivaldo fazer o comentário, a pergunta dele aí, e já volto. Pode falar, Não, irmão. só ia colocar, porque quando você estava falando, ia falar, tem hora que aceleramos demais, né? A gente acelera confiando, né? Enfim, mas só 1 Coríntios 10, 12, bastante conhecido, né? Portanto, aquele que se julga está em pé, então desafiar, né, o perigo, né, de que eu sou forte, Deus é comigo, né, e eu posso resistir, melhor não, né? A palavra diz, né, resista ao diabo, ele fugirá de vós, né? Verdade. As tentações longe, né? Não vou ficar desafiando as tentações, não é perigoso. É muito bom, Edivaldo. Obrigado por esse seu comentário, né? Esse comentário é muito pertinente, porque é o que a gente está falando. Obrigado por sua brevidade, né? Por você ser objetivo nisso, né? Até para a gente não se distrair com outras coisas. Então, foi muito oportuno o que você falou, irmão. Obrigado. Então, é sobre isso que a gente vai falar do versículo 15 ao versículo 29, né? Eu usei a semana passada o versículo 29, né? Na linguagem de hoje, que diz que eis que Deus criou o homem reto e simples, e nós complicamos tudo. Então, nós complicamos aquilo que é óbvio, né? Então, muito cuidado, irmãos, com a adrenalina espiritual, né? Muito cuidado para você não querer uma emoção espiritual que pode fazer você se dar mal. Nem um lado, nem do outro. Então, a correção aqui, que vem do Espírito Santo, porque esse é um livro inspirado, né, por Deus, Eclesiastes, ele diz para você tomar muito cuidado com os extremos. Tudo é pecado, ou então nem tudo é pecado. Tá certo? Tudo é pecado ou nada é pecado, né? Tem que andar no centro disso tudo, né? Hoje eu vou fazer um pouco diferente, tá bom, irmãos? A cada aula, a cada estudo, conversando com alguns irmãos, eu quero, o desejo do meu coração é ser mais simples possível e, é claro, sempre fiel às Escrituras. Então, hoje eu vou fazer um pouco diferente. Alguns irmãos pediram para eu fazer versículo por versículo, né? Eu vou dividir um pouco diferente hoje para ver se a gente consegue dinamizar um pouquinho mais, tá certo? Abra aí sua Bíblia em Eclesiastes, capítulo 7. Hoje partiremos do versículo 15 até o 29, tá bom? Teremos dois temas, tá certo?
E o primeiro tema, né? O primeiro tema ele vai estar focado em no objetivo da gente ter equilíbrio. E o segundo vai ser cuide da sua fraqueza, tá? Cuide da sua fraqueza. Quem leu antes vai ver lá palavras duras do escritor com relação às mulheres. Dura com relação às mulheres. Mas a boa notícia é que não são todas as mulheres, né? E quero dizer para vocês, né, a gente vai, quando falar sobre isso, não vamos nos esquecer que principalmente os homens recebiam tanta exortação. Se algum homem pegou esse capítulo aqui para apontar o dedo para as mulheres, né, tem outros 5 dedos apontando para ele, dizendo que os principais alvos das pregações do Velho Testamento eram os homens. As mulheres nem ouviam essa pregação. Tá certo? Então, não esquecer. Não deixe os homens acusarem vocês, não. Vão ser 2 assuntos muito interessantes. Vamos lá. Versículo 15. Eu vou usar aqui o versículo 15 para 2 coisas interessantes. Eu vou ler na revista, na Bíblia Revista e Atualizada, mas estou com a versão fácil de ler, que eu considero ela melhor para trazer duas informações importantes. Versículo 15. Tudo isto vi nos dias da vaidade. Existe justo que perece na sua justiça, e há perverso que prolonga os seus dias na sua perversidade. Aqui na versão revista, fácil de ler, diz bem interessante. Na minha vida curta, eu tenho visto todo tipo de situação. Tem gente boa que morre jovem e gente má que vive muito tempo, né? E aí todo mundo fica preocupado. Tá, e esse texto, né, ele diz o quê? Bom, primeiro, mais uma vez, o autor, ele está falando da vida dele. Lembre-se que esse livro é a experiência da minha vida. Olha o que eu vivi, né? E ele diz assim, vi nos meus dias. Né? A experiência pessoal, como vale isso? Primeiro que ele entendeu que ele experimentou de tantas coisas. Por isso a vida dele foi tão curta. E quando você se envolve em muitas loucuras, quando você acha, olha, e quando você acha que sua vida é agitada, é uma vida movimentada, muito cuidado, porque isso pode representar uma vida muito curta. Não deu tempo de fazer nada. Né? Então vamos tomar muito cuidado com isso. E o segundo detalhe que ele disse aqui nesse versículo é com relação a isso. Se aqueles que são bons morrem logo e alguns... Ele diz que viu de tudo, tá certo? E ele chega ao extremo para dizer, olha, e uma das coisas que eu vi que sempre me chocam é que tem gente boa que foi uma pena que eles morreram logo. Mas eu vejo, por que aquela pessoa não morre se ela faz tanta maldade para o mundo? Né? Mas a questão aqui, irmãos, do autor é a seguinte, não é viver mais que importa. É viver verdadeiramente a vida que Deus quer que você viva. Não é importante quantos anos você vai viver. Eu sei que existem promessas de Deus que te vá bem e você viva por longos anos da sua vida, né? Mas ele está falando aqui de algumas exceções, né? E existem muitas exceções assim. E para quem olha para o mundo e vê essa situação de pessoas boas morrendo logo e gente ruim, né, fazendo maldade, tem vida longa, para você que acha que isso é injusto, não se esqueça, não é a quantidade dos dias que se vive, mas principalmente a qualidade de vida que você teve. Que bom que uma pessoa morra cedo, mas morreu no Senhor, agradando a Deus por ter sido bom. E quanto mais tempo o Senhor dá para alguém se arrepender, parece que muitas pessoas usam esse tempo e essa chance que Deus dá para cometer mais maldade ainda. Então, olhem desse jeito, tá certo? Mas nunca, em nenhum momento, pense que a vida é injusta, tá certo? Aliás, ela nunca, em nenhum momento, pense que a vida é justa, tá? Jesus nunca disse que a vida era justa, porque os homens complicaram tudo. A injustiça é uma semente que o homem planta. E muitas vezes nós somos atingidos por ela. É como uma bala perdida. Tá certo, irmãos? Não vamos nos esquecer disso. Mas Deus está no controle de tudo. Versículo 16.
até o 18. Não seja demasiadamente justo. Não, eu vou ler na outra linguagem, tá? Porque essa aqui, versão fácil de ler, ela usa a palavra limite, que eu gosto muito. Versículo 16 até 18. Não é necessário chegar aos limites da honestidade e da sabedoria. Por que tentar acabar com você mesmo? Versículo 17. Não é necessário chegar aos limites da maldade e da insensatez. Para que morrer antes do tempo? É melhor segurar bem isto sem soltar aquilo da mão. Quem tem respeito por Deus sairá bem em tudo isso. Olha que legal. Respeitar Deus é você não querer tomar as rédeas na sua própria mão, achar que você é poderoso demais. Tá certo? O extremo é o limite. As pessoas que vão até o extremo, elas estão indo perto do limite. Nós temos que ficar longe dos limites, irmãos. Né? Se a placa diz proibido estacionar, fique longe. Não fique botando pisca-alerta e parando devagarinho, não. Fica longe, é proibido estacionar. Mas o ser humano gosta disso, de desrespeitar a lei. A maldade está no coração humano. O ser humano coloca leis, regras, mas o ser humano parece que tem prazer de abusar. E a gente tem que tomar muito cuidado. Então, uma pessoa que vai até o extremo ou limite, ele sempre está dizendo, eu consigo, eu posso, eu sou forte. Ele diz isso para ele mesmo. E às vezes a gente parece que tem orgulho de dizer isso, né? Ah, não, mas olha só, eu tenho bastante experiência. Né? Essa é uma frase tão feia. Né? Quando alguém diz que diz prepare para o desafio, se prepare para os momentos difíceis. Isso é muito importante. E aqui, quando ele fala sobre apoio de duas cordas, ele está falando aquele equilíbrio que a gente está falando tanto aqui, tá certo? Simples como a pomba. Não trate as pessoas, não se relacione com as pessoas com maldade. Seja simples. Mas não se exponha, não acredite 100% no ser humano. Não pense que o ser humano nunca vai falhar com você, tá certo? Olha que interessante, ele usa dois exemplos, né, Jesus? A pomba e a serpente, tá certo? A pomba, ela é simples. Então, vá de coração aberto, vá com honestidade, de bom coração para as pessoas, como uma pomba, tá? Então, quando você se dirigir a alguém, vá na simplicidade. Mas quando alguém se dirigir a você, seja prudente. Uma serpente, ela não se expõe. Uma serpente, ela não arrisca. Ela não vai ficar andando no meio da pista dando sopa para um inimigo, para uma águia ou para um predador, não. Tá certo? A serpente, ela vai na prudência. Ela fica entre as pedras se escondendo. Então, no tratamento dos outros para você, seja prudente. Cuidado com o mundo. Mas você para o mundo, para as pessoas, seja simples. Não vá com maldade. Mas não espere que o mundo vai agir como você. E a gente tem que tomar muito cuidado com isso. E é isso que diz no versículo 16 até o 18. Com um detalhe importante, é que ele diz que uma pessoa que chega até o limite, ele está doido para morrer. Ele está doido para acabar com ele mesmo. Tá certo? Olha o que o Senhor Jesus ensinou, né? Olha os ensinamentos do Senhor Jesus, né? Para que as pessoas fiquem longe dos limites que o ser humano se coloca. Ah, todo político peca? Não, nem todo político vai pecar, mas fique longe de certos assuntos, fique longe de certas coisas. Ah, todo emprego é ruim? Não, mas tome cuidado, não procure os empregos que vão te colocar na risca, tá certo? Que vão ser tentações para você. E não esqueça, irmãos, muitas vezes nós nos colocamos no limite sem prestar atenção que aquilo vai te colocar muito perto do pecado que pode ser sua fraqueza, né? Aqui o autor, ele disse isso lá nos primeiros capítulos, que ele se envolveu com muitas mulheres. Muitas mulheres. Ele se colocou muito a risco, era a fraqueza dele. E ao invés dele ficar longe, tá certo? Ao invés dele ter uma esposa, ao invés dele ter cumprido a vontade de Deus, se dedicado a uma esposa, o que ele fez? Ele teve várias concubinas. Olha a tentação dele. E daqui a pouco a gente vai entrar lá
depois do versículo 23, para ver que isso foi sua ruína. Então, cuidado, versículo 16 a 18 se você chega no limite, você está sendo tentado. Isso lembra vocês do que o diabo fez com Jesus quando levou ele no pináculo do templo, né, no ponto mais alto do templo? Atira-te, Jesus, porque está escrito que aos teus anjos darão ordem a teu respeito, para que eles te guardem. Colocou Jesus na beira, para Jesus se colocar no limite, se tentar. E Jesus disse, não tentarás o Senhor teu Deus. Né? Olha Jesus saindo do limite. Né? Irmão Zé Augusto. Glória, Sérgio, Deus seja louvado. Muito obrigado por esse estudo. E que bom a gente poder comentar cada versículo, porque muitas vezes multiplica-se muitos assuntos em cada passagem, né? E a gente gostaria de partilhar com os irmãos. Eu penso que essa passagem é muitíssimo marcante. Capítulo 7, né, que 7 é a inteireza de Deus, e bem no meio da Bíblia. Bem no meio. Uma certa feita, inclusive, eu falei com alguns irmãos já muito maduros na igreja, quando eu citei essa passagem, ele disse, isso não deve estar escrito, isso é uma loucura, é uma coisa contrária. Como nós que somos injustos podemos ser justos? Eu não quero nem continuar te ouvindo. E era um desses irmãos que, nesse momento, estava exagerando. Graças a Deus tivemos a oportunidade de tratar isso outras vezes e outras coisas. E por que isso é marcante? Muito de nós, por uma questão de alcançar a santidade, isso é bom, de ser criterioso, isso também é bom. Às vezes exageramos até no relacionamento para com outro irmão dentro da igreja, discriminando ou fazendo um mau juízo, ou buscando uma posição elevada demais. E no mundo, então, nem se fala. Como você nos deu o exemplo, às vezes a gente se afasta demais das pessoas, pensando em ser santo, pensando em ser melhor, de não se contaminar. E às vezes as pessoas fazem assim conosco. Eu tenho vivido essa experiência que é muito forte, eu creio que cada um dos irmãos. Eu mesmo estou em um trabalho que é de cunho judicial, e como eu tenho o hábito, né, de guardar algumas coisas, algumas culturas do passado, e lá onde eu congrego, eu convivo principalmente com os senhores mais antigos da igreja. Esses anos todos eu estou ali sempre junto a eles. Sim. Então, às vezes, eu me sinto conceituoso em muitas coisas, mas porque eu me dispus de me relacionar com algumas pessoas, alguns outros religiosos que se dizem cristãos, muitas vezes me discriminou. Eu achei exagero, e realmente foi, muitas vezes, porque olha ali onde o cristão está, e sempre usava aquele passagem, não se assente na mesa dos escarnecedores, não seja um amigo de pecadores, e ia usando esse tipo de coisa e, muitas vezes, causando agressões às pessoas e a mim várias vezes. Entendo. Então, a gente deve ter um cuidado, né? Isso que eu... Uhum. Outra coisa que eu vou ser breve é quando a gente quer ajudar uma pessoa, por exemplo, a gente vai ajudar um necessitado na rua e a gente chega a trazer essa pessoa para dentro de casa. Um estranho, uma pessoa que a gente não sabe quem é e não sabe qual é a reação. Isso é querer ser bom demais, né? Exagerar. Então, nem bom demais, nem maldoso demais, diz a Bíblia, glória a Deus. É verdade, isso aí. É a questão da prudência, né? De sermos prudentes. Muito bem. Vamos lá, versículo 19, a partir do versículo 19 agora. O alvo aqui agora é falar que a sabedoria, quem tem sabedoria, ele não vai para os limites. Uma das consequências da sabedoria é sempre ser equilibrado, né? E as opiniões têm que ser equilibradas. E a gente tem que tomar muito cuidado, né, com isso. Sempre ter um equilíbrio. Até mesmo para defender uma sã doutrina, você tem que ter um equilíbrio. Tá? Isso é muito importante. Então vamos lá. Versículo 19 até o 22. A sabedoria da força. Ó, o que eu não sou forte porque vou no limite.
né? Eu não sou eu vou no limite porque eu sou forte. Não. A sabedoria por si ela é forte. Aquele que anda no equilíbrio, esse sim é forte. Como aquele condutor da carruagem. Ele se mostrou forte não porque arriscou-se no precipício, mas ele se mostrou forte porque por ser sensato. Né? Então, aquele que é sensato, aquele que está mais no silêncio, que observa, esse tem muito mais razão do que aquele que briga por uma razão. Né? Esse é que é o contexto que ele está falando. Né? Severino, você quer comentar dos versículos anteriores ou a partir desse? Fica à vontade. Sobre o limite. Imagina uma pessoa vivendo a vida inteira no limite. Ele vai viver quanto tempo, né? Aí quando vai chegar uma hora que ele vai precisar de mais energia, mas ele já está no limite. Sim, verdade. Aí ele não tem mais como reagir. Aí é um fracasso total. Olha que legal que você está trazendo. Isso é boa ideia, isso, viu? Gostei disso. Ninguém pode viver no limite o tempo todo. Inclusive no limite, não sei se é o que você está querendo dizer, no limite do desgaste físico. Em tudo, em todas as áreas. Perfeito. Então, olha uma colocação boa aqui. Quem acha que está no limite da comida, né? Está comendo no limite. Não, eu sei, eu vou comer demais, ou eu vou comer menos. Aí eu vou fazer um regime. Não é verdade? Você come no limite, aparece uma comida bem gostosa que você fazia muito tempo que não comia, você não aguenta mais, já está no limite. É verdade, né? Não sei, passou o limite, né? Vai lá, você que está aqui no Sul muitos anos, e vai lá para o Nordeste comer um buchado de carne. Tá bom, Serginho. Isso eu queria comentar. Obrigado. Mas, valeu. O irmão Severino ele fez um comentário interessante agora, porque às vezes a gente está no extremo do cansaço, no extremo da tristeza, e a gente tem que tomar muito cuidado, sabe, irmãos? Porque a gente tem que ficar longe disso. Se você percebe que está cansado demais, então precisa parar. Né? E você que está preocupado demais, está na hora de parar. Olha o que Jesus disse, né? Não andem ansiosos. O andar ansioso, ele vai fazer isso. E olha a crise de ansiedade, né? O que acontece. Inclusive, amanhã a gente vai estar falando sobre isso aí com o irmão Giovanni, né? Com os irmãos lá da Igreja Zona Sul de Porto Alegre. Mas olha que coisa, né? Deus nos colocou ansiedade, nos deu a capacidade de ansiedade. E é bom ter ansioso. Eu fico ansioso pela volta de Cristo, né? Isso é uma coisa. Agora, Jesus disse para não andar com ela, não fazer dela tão constante. Aí as pessoas hoje terminam transformando algo de bom que Deus colocou em doença, né? A crise da ansiedade é porque você perdeu o controle dela. E a ansiedade foi colocada por Deus em nós como capacidade para a gente se preparar, para a gente ter medo, para a gente se cuidar, para a gente esperar. Um dos fatores mais importantes para a esperança é a ansiedade. Quem tem esperança, ele tem ansiedade boa. Né? E, por outro lado, uma pessoa que tem ansiedade é uma maneira de mostrar que ela está fazendo alguma coisa errada. Está escondendo alguma coisa e fica ansioso porque tem medo dos outros descobrirem. Ansiedade é um termômetro importante para a gente. Mas quando você perde o limite, quando você vai até os limites, aos extremos, ela vira uma doença, né? Eu acho que alguém levantou a mão, não sei se foi o irmão Luiz Fernando, foi? Sérgio, eu estava lembrando um corredor, né? Um corredor de alta performance, ele nunca fica lá na frente, né? Quando ele enxerga o alvo, ele dá aquele sprint final, né? Ele sempre tem força reservada. Acho que na vida é a mesma coisa, né? Se tu te manter ansioso, né? Se tu te manter ansioso, tu vai estar sempre com o limite lá em cima. Verdade. Mas se tu guardar, porque preocupação é se ocupar antes do problema, né? Quase mais ou menos, né? E daí, mas se tu guardar essa tua ansiedade, para o momento que tu precisar, tu vai ter cabeça fresca para resolver. Tu vai ter o sprint aquele para chegar, né? Perfeito. Isso mesmo, irmão. Muito bom, perfeito. Bom, não saiu do assunto sobre limites, mas ele vai dizer que a sabedoria é diferente desse que a gente viu aí do versículo 16 até 18, é a pessoa que anda no limite. Aí agora, a partir do versículo 19, ele vai mostrar as pessoas que com sabedoria preferem ficar longe do limite. Tá certo? Então ele vai ensinar. Sabedoria não engana.
tá certo? A sabedoria não te engana, ela não te desafia. Quem anda no limite está se desafiando, está se colocando em tentação. Sabedoria não é assim. Então, vamos ler versículo 19 até o 22. A sabedoria dá força. O sábio vale mais do que 10 prefeitos, né? Ou 10 líderes da comunidade. Às vezes o líder da comunidade está sempre dando ordens para todo mundo, tá certo? É a pessoa investida de poder, mas aqui ele diz que aquele que é sábio, ele tem muito mais força, tá certo? Versículo 20. Não existe ser humano que consiga fazer sempre o que considera Deus o certo. Quer dizer, todo ser humano falha, todo ser humano erra. Todos, de alguma forma, já pecaram em algum momento de suas vidas. Versículo 21. Não é necessário ficar prestando atenção a tudo que o povo diz. Assim você não ouvirá ninguém falando mal de você, que vai te deixar mal e nervoso, né? Agora diz, pois sabe muito bem que também muitas vezes você falou mal dos outros. Bom, tem dois ensinamentos importantes daqui, né? Além desse de sabedoria não engana, né? A sabedoria, ela não te coloca em desafio, ela não te desafia. Uma pessoa sábia não fica se desafiando. A pessoa sábia, geralmente, ela guarda sua palavra. Ela não precisa nem sempre dar sua opinião. Ela não se coloca em desafio, ela não procura a encrenca. O sábio vê o mal e se esconde. É o que Provérbio diz, tá certo? Vamos lá. 2 pontos importantes. A sabedoria se apoia na luz, na realidade. Então, aquele que é sábio, que é o que aprende com a vida, aquele que aprende com o nosso Deus, principalmente, que a sabedoria aqui, em Eclesiastes, está sempre voltada a Deus. Vem de Deus a sabedoria, das suas leis, das suas ordenanças, dos seus conselhos. Não é? Então, a sabedoria está firmada na luz. Primeiro, a sabedoria ela não te desafia, ela te preserva. Segundo, que a sabedoria te coloca na realidade. E qual é a realidade? Todo mundo erra. E não diga você que você não erra, porque em algum momento você já fez o que você acusa os outros ou fará. Se alguém fala mal de você e você acha isso ruim, e fica falando, brigando com isso, tome cuidado, porque em algum momento você também já falou mal de alguém. E isso vou trazer até para a Irmandade, nós temos que tomar muito cuidado. Aquele que fala do outro como se aquilo fosse algo terrível. Mas principalmente a intenção, né? Quando fala de alguém para dividir a igreja, isso vem do mal. Acho que alguém, eu não sei quem foi que falou, acho que foi a Sandra, no comecinho da nossa conversa aqui, a gente estava falando sobre isso, e a Sandra falou, como é bom ter palavras boas para as pessoas. Se o que você vai falar é para unir os irmãos, glória a Deus. Mas se o que você fala é para dividir, afastar você dos irmãos, isso não pode vir de Deus, de forma alguma. Então, aqui ele está falando sobre isso, que a sabedoria ela se apoia na luz e na realidade. Qual é a realidade da vida? Todos pecaram e todos carecem da glória de Deus. Não é isso? Romanos capítulo 3, ele ensina tanto isso para a gente. E aqui a verdade não muda, porque Deus não muda. Deus não muda. E a outra e última verdade sobre isso aqui no capítulo é a seguinte. Você não é melhor nem diferente de ninguém. Tá certo? Tudo que você acusar, você já fez ou fará. Você comete os mesmos erros de todo mundo. Os mesmos. E como você quer ser tratado quando você erra? Então, aquele também quer ser tratado da melhor maneira. A igreja, principalmente, porque é a perfeição de Deus na terra, e o Sérgio, pelo menos eu, quando falo de perfeição, não estou falando de sem erro, sem defeito. Perfeição que eu enxergo na Bíblia, principalmente no ensino de Paulo a Timóteo, lá, 2 Timóteo 3, 16, 17, ele diz que o homem seja perfeito, perfeitamente habilitado para toda boa obra, é quando ele é capaz de ser ensinado. Então, quando nós somos capazes de ser ensinados, somos humildes para sermos repreendidos, temos a força para sermos corrigidos
e trazemos isso como educação de vida, ali o Espírito Santo diz que isso é perfeito diante de Deus. Então, você quer ser perfeito diante de Deus? Né? Acredite, toda a Escritura é inspirada por Deus. Deixe que a Escritura te ensine, te repreenda, te corrija e te eduque. Educação no sentido de todos os dias da vida. Isso é perfeito diante de Deus. Então, se alguém falar que o homem nunca vai ser perfeito, isso nunca leu a Bíblia e não conhece, porque a Bíblia diz, e o Novo Testamento nos ensina, sede perfeitos como é perfeito o vosso Pai Celeste, tá certo? E nós somos perfeitos diante de Deus quando passamos por esse processo sempre. Ensino, repreensão, correção e educação na justiça. Toda vez que o cristão se submete a isso, é Deus dizendo, perfeito, perfeito Severino, perfeito Valdevino, perfeito Sandra, perfeito Fernando. É isso que Deus quer de nós, né? Capacidade de se arrepender e de sermos tratados, ensinados, repreendidos, corrigidos e educados. Então, muito cuidado quando você usar a palavra perfeição, tenta usar o que a Bíblia diz, não o que o mundo diz. Porque o mundo vai fazer questão de usar, quem é perfeito? Vamos dizer que você é perfeito. Porque o mundo distorce as palavras. Porque o mundo está querendo ser perfeito no ponto de vista dele. Mas no ponto de vista de Deus, perfeição é outra coisa. E o texto aqui, ele fala sobre essa realidade, tá? Você não é diferente de ninguém. Você não é melhor do que ninguém. Então, por isso que nós devemos tomar muito cuidado nas acusações ou nos julgamentos, mesmo que sejam dentro de nós. O que os outros fazem, provavelmente você já fez ou fará. Né? Aquele ditado popular, né? Aqui se faz, aqui se paga, não tem nada a ver com isso. Mas aqui se está dizendo que nós somos sujeitos, né? Nós somos sujeitos aos limites, tá certo? Então, aprendeu alguma coisa hoje sobre limites, ficar longe do limite, né? Aprendeu, não critique o outro porque não aprendeu o que você aprendeu, tá certo? Quem aprende alguma coisa não é para olhar para aquele que não aprendeu ainda e criticá-lo e julgá-lo. Porque isso é o que acontece. Às vezes a gente teve um conhecimento, uma sabedoria e pronto. Aí todos os outros que não alcançou o que você alcançou não prestam ou estão errados. Tá certo? Então vamos tomar cuidado com isso. Tá certo? Podemos partir para o segundo assunto, já que a gente falou bastante sobre limites, né? Vamos avançar, porque agora eu quero mexer com as mulheres, né? Eu vou ler o texto todo, tá bom? Vamos mexer na ferida, mas depois a gente volta soprando, né? Cuidando da ferida. Eu vou ler aqui. Vou ler na versão revista e atualizada. Versículo 23. Tudo isso experimentei pela sabedoria. E disse, tornar-me-ei sábio, mas a sabedoria estava longe de mim. Ele queria a sabedoria, mas a sabedoria estava longe dele. Eu vou ler direto, tá bom? Depois eu volto para a gente refletir um pouquinho. Vamos lá. O que está longe e muito profundo, quem o achará? Eu me apliquei a conhecer, a investigar e a buscar a sabedoria em meu juízo de tudo. E a conhecer que a perversidade é insensatez e a insensatez é uma loucura. Achei uma coisa mais amarga do que a morte. A mulher cujo coração são redes e laços e cujas mãos são grilhões. Quem for bom diante de Deus fugirá dessa mulher, mas o pecador virá a ser o seu prisioneiro. Eis o que achei, diz o pregador, conferindo uma coisa com outra, para a respeito delas formar o meu próprio juízo. Juízo que ainda procuro e não achei. Entre 1000 homens, achei um, como eu esperava. Mas entre tantas mulheres, não achei nem sequer uma. Eis que tão somente achei que Deus fez o homem reto, mas ele se meteu em muitas astúcias. Bom, eu nem vou perguntar, né, para as mulheres, né, como se sentem ouvindo isso, né? Mas eu quero trazer algumas ponderações aqui importantes, tá certo, irmãos? Vamos lá. Eu vou trazer a primeira ponderação.
Aqui o autor está dizendo que com tanta sabedoria que ele conseguiu, tudo que ele conquistou na vida, ele perdeu para as mulheres. E aqui, durante todo esse texto, vamos entender que as mulheres, eles não está generalizando, mas ele está dizendo que foi a fraqueza dele. Então, as mulheres venceram a sabedoria. Bom, o contexto do autor e da época dele é parecida com a de hoje, tá certo? Que as pessoas têm as suas fraquezas. E, geralmente, as fraquezas do corpo, elas estão enganando milhares e milhares de pessoas. Agora, vamos lá comigo. Vamos nos colocar naquela época em que as mulheres não tinham o direito de falar, né? Na época que Eclesiastes foi escrito, né? Não tinham direito a falar, elas tinham todas as regras a serem cumpridas, elas serviam, a grande maioria serviam para agradar aos homens, e no mundo as mulheres eram exploradas, as mulheres eram abusadas, as mulheres eram diminuídas, mas sempre a palavra de Deus resgatou o valor das mulheres. Né? Sempre. Onde você vê Deus trazendo um ensinamento, onde você vê Deus trazendo um conselho para as mulheres e para os homens respeitarem as mulheres, é sempre para elevar o nível de relacionamento, elevar o nível da importância das mulheres. Na igreja, por exemplo, as mulheres são guardadas e protegidas, elas são valorizadas. As mulheres se submetem à missão que Deus deu ao homem. Olha que coisa interessante. E o próprio Jesus Cristo disse que nele não pode haver homem nem mulher, nem escravo nem liberto. Todos somos iguais perante o Senhor, tá certo? Mas ele está falando aqui, especialmente, sobre o apelo da sexualidade. Não é? Se por um lado aqui, a experiência do autor é que as mulheres que ele teve experiência procuraram enganá-lo, procuraram vencê-lo, seduzi-lo. Por outro lado, ele era o pecador, porque ele disse há pouco aqui, olha, versículo 26, quem for bom diante de Deus fugirá dela, mas o pecador virá a ser seu prisioneiro. Não era culpa das mulheres na vida dele, mas ele já entrou como um pecador na vida delas. Ele que abriu as portas para isso. Então, se por um lado há o autor ele era fraco diante das mulheres, por outro lado, as mulheres aproveitaram a sua fraqueza. É como se a gente falasse o sujo e o mal lavado, tá certo? Não é uma acusação direta às mulheres, ao contrário, é dizendo que quando o homem tem um foco, que é a sua fraqueza, ele sempre encontrará o tentador. Para um pode ser a mulher, para o outro pode ser o dinheiro, para o outro pode ser o poder, para o outro pode ser o narcisismo, né? Se achar muito importante, muito bonito, muito perfeito. Cada um de nós temos que tomar muito cuidado. Lembrando que ele disse anteriormente que todos nós cometemos os mesmos erros. Todos nós. Às vezes muda o nome, muda a tentação, muda a fraqueza. Mas isso aqui é muito importante. Os dois pecaram nas intenções. Não valorizaram a essência. Esse texto mostra claramente a essência do coração humano, como a aparência das mulheres venceram, né, este rei que escreveu o texto. Como a sensualidade o ganhou, o venceu. E ele se envolveu nisso abertamente. No versículo 23 ao 25, ele diz que ele queria ser sábio, tá certo? Queria muito ser sábio. E ele perdeu a sabedoria nesta busca porque quis experimentar. Mais uma vez se colocou no limite. Tá certo? E ele se deixou levar pelo prazer. A sabedoria, ele pensou que estava sendo sábio, pensou que tinha alcançado a sabedoria. Foi grande engano, porque o resultado mostrou que ele não era sábio. Porque a sabedoria, lembra que nós falamos há pouco? Sabedoria te afasta dos limites. Mas aqui ele quis se colocar no limite, ele quis experimentar, e ele disse isso no versículo 23 ao 25. Aquilo era a fraqueza dele, ele descobriu a sua fraqueza. Logo,
perdeu a sua sabedoria, não a alcançou. No versículo 6, pessoalmente o autor, ele cai numa armadilha mais forte do que ele mesmo. E no caso dele foram as mulheres, tá certo? As mulheres mal intencionadas, as mulheres que usaram o seu próprio corpo, e aí ele caiu, tá certo? Por quê? Porque ele não seguiu a Deus. A única coisa que vai nos tornar forte diante das nossas fraquezas é seguir Deus cegamente. Se alguma coisa é a nossa fraqueza, só temos uma maneira de escapar dela. É só obedecer a Deus com vontade ou sem vontade. Então, a gente trabalha com irmãos, irmãs, pessoas que se entregam, tá certo? Lembrando, todos nós temos a nossa fraqueza. Vamos falar então desta fraqueza. Como se livrar, como suportar, né? Alguém abriu o Sérgio, aí. Só um minutinho, eu não estou ouvindo. o próprio Jesus falou que o espírito estava pronto, mas a carne é fraca, né? Isso, exatamente. Vamos lá, vamos nos concentrar no que fazemos, né? O que fazemos, o que o texto diz, por onde deve ser o conselho para quem é fraco nas questões sexuais, que é o contexto que ele está dizendo aqui. Ele deixou muito claro na questão de Deus, né? Quem for bom diante de Deus, vamos ver outra linguagem aqui, para ficar mais claro para os irmãos. 26, vou usar nessa linguagem aqui, olha, diz o seguinte, o seguidor de Deus, a palavra seguir, ela é uma palavra de decisão, não é uma palavra relacionada à vontade, é a decisão. Quando você toma uma decisão de seguir o conselho de Deus, você não está vendo o resultado. Você, na verdade, não vê nada. Mas lá ao longe você vê Deus respondendo aquilo que você precisa. Salmo 37, versículo 4 e 5 diz assim: agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. A palavra-chave, agrada-te do Senhor. Que você se satisfaça, que você busque a Deus. Romanos capítulo 12, versículo 2. O que diz lá? Rogo-vos, irmãos, pelas misericórdias de Deus, né, que apresentei os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável. A palavra-chave, sacrifício. É um sacrifício seguir a Deus. Às vezes irmão. Às vezes você está sacrificando sua vontade, sua inteligência, sacrificando tudo que é seu para seguir o que é certo. E aqui ele deixou muito claro que ele foi vencido. Primeiro que não tinha sabedoria nenhuma, porque a sabedoria te afasta dos limites. Ele se colocou no limite de experimentar. E o que ele encontrou? Né? A sua fraqueza, irmão, sabe o que ela vai encontrar? Ela vai encontrar o mal, aquilo que quer explorar você. E o trabalho do diabo, do inimigo, é quando você tem uma fraqueza, não foi ele quem colocou na sua frente, você buscou aquilo, e o que ele fez? Ele aproximou aquele que só quer o mal. Toda fraqueza que uma pessoa tem vai encontrar a má intenção. Toda fraqueza vai encontrar a má intenção, que não será revelada logo de cara. E o que ele está dizendo aqui é muito importante. Olha, pode não ser uma mulher, mas há algo que você pode trocar por Deus. A sua fraqueza, o que ela faz? Ela é uma troca. Você prefere seguir a sua fraqueza, que você considera força. Tá certo? Ó, o irmão Edivaldo colocou, te escravizar. Esse é o mal. É prender você. E ninguém prende ninguém, né? A inteligência diz que você não será preso com palavras ruins. Ela vai fazer de tudo para que as palavras sejam dóceis. Agora, olha que interessante, né?
A sua fraqueza simplesmente será uma troca. Me siga. E nós sabemos que todas as vezes que você deixar de seguir a Deus, você está seguindo a sua fraqueza. Porque é Deus quem nos tornará fortes. Pode falar, Giovanni. Todo o capítulo 7 de Provérbios vem ao encontro dessa parte final do capítulo 7 de Eclesiastes. Eu vou ler rapidamente aqui. Meu filho, obedeça às minhas palavras e no íntimo guarde os meus mandamentos. Obedeça aos meus mandamentos e você terá vida. Guarde os meus ensinos como a menina dos seus olhos. Amarre-os aos dedos. Escreva-os na tábua do seu coração. Diga à sabedoria, você é minha irmã. E chame ao entendimento seu parente. Eles o manterão afastado da mulher imoral, da mulher leviana, com suas palavras sedutoras. Podemos trocar a mulher pelas coisas do mundo aí também. Sim, entendi. Muito bom, Giovanni, você ter lido. Olha que interessante. Irmãos, aqui o texto ele não quer atingir as mulheres, tá? Aqui o texto está dizendo, né? O texto está dizendo muito, porque era o contexto daquela época. Ele não está querendo atingir as mulheres, mas o que ele está dizendo, ele está atingindo os homens que vão com a má intenção, que eles procuram. E eles vão procurar quem? Aquelas mulheres que também não seguem a Deus, que não têm a postura diante de Deus, né? Olha só, e a gente vive dias que não são novos. Né? Se você reclama das mulheres com roupa de academia que andam pela rua, imagine o que era naquela época, tá certo? Então, o mundo não muda com relação a essas coisas. Agora, o fato mais importante é que a mensagem que ele traz não é contra as mulheres, mas é contra o caráter daquele que procura aquele tipo de mulher. É o caráter de quem procura aquele tipo de dinheiro. É o caráter de quem procura aquele tipo de poder. É o caráter de quem procura aquele tipo de exibicionismo. É o caráter de quem procura aparecer, ao invés de ser humilde, pregar o evangelho, mas quer mostrar que é o bom naquilo que faz. É o caráter. E a lição que fica aqui do autor é que Deus não nos criou para isto. E ele deixou muito claro que Deus não nos criou para isto. Essa é a pergunta que todos devem fazer, né? Se você se servir a isto, você será derrotado. Não esqueçam. Se você servir a sua fraqueza, certamente você será derrotado. Nunca acredite que a sua fraqueza vai te levar ao sucesso. Nunca, jamais. Giovanni, desculpa, eu não sei se eu te interrompi ou você deu um comentário. Pode concluir seu pensamento. Não, eu só não entendi o porquê que tu afirma que ele não está falando das mulheres aqui. Eu vou ler na NVI, Eclesiastes 7:26. Olha, vamos supor que é Salomão falando. Salomão dizendo, olha, descobri que muito mais amarga que a morte, ou seja, para Salomão, muito mais amarga que a morte, ele descobriu, é a mulher que serve de laço, cujo coração dela, da mulher, é uma armadilha e cujas mãos são correntes. O homem que agrada a Deus escapará dela. Dela quem? A mulher, essa que ele está citando. Mas o pecador, ou seja, aquele homem que é fraco, o pecador, ele apanhará essa mulher, ele irá atrás dessa mulher. Ou seja, naquele momento ali, ele está falando da mulher. Mas podemos trocar nos dias de hoje para vícios, drogas, álcool, dinheiro, cobiça. Mas... Deixa eu tentar ser assim, talvez eu tenha me expressado mal. O texto aqui ele não está condenando todas as mulheres. É isso. Ele não está falando mal das mulheres. Entendeu? Não está falando mal das mulheres. Ele está dizendo que, assim como há homens sujos, homens pervertidos que procuram mulheres, sempre encontrar mulher pervertida também. Eu falei isso para que as mulheres que estão aqui presentes, por exemplo, não se sintam valorizadas ou acusadas de alguma maneira. É o contrário, né? Esta mulher, inclusive o próprio livro de Provérbios, né, ele fala dos passos da prostituta. Então, assim como há as mulheres prostitutas ou as mulheres do mal, que atraem como laços homens, estes homens são chamados aqui de pecadores porque eles são pecadores.
é exatamente para que esse homem que escreveu, o autor, ele não achasse, eu fui vítima das mulheres. Não. Né? Sempre tem um pé inchado para uma bota larga, né? Mais ou menos isso. Entendeu, né, Giovanni? Sim, eu acredito que essa mulheres aqui está citando não está no nosso meio, com certeza. Então, Exato. isso é óbvio. Isso foi somente para que a gente não generalize, porque eu já vi gente pregando dizendo que as mulheres não prestam, que tem que tomar muito cuidado com elas. Aquelas pessoas que falam, inclusive, nós estamos nessa vida por causa das mulheres que aceitaram. Não tem nada a ver com isso, porque para uma prostituta sempre tem um pecador cobiçoso daquilo que é errado, não é? E esse aqui é o texto. Então, foge desse tipo de mulher. Entendeu? E isso foi uma mensagem tão dura para uma época em que os homens tinham várias mulheres, tinham suas concubinas, tá certo? E neste laço humano, né, quantos homens não se perderam? Né? Olha, nós conhecemos a história de Sansão, nós conhecemos a história de Davi, entende? Não é apontando que as mulheres têm este defeito, não. As mulheres sem Deus. Mas, Sérgio, desculpe interromper, mas eu acho que aqui ele está falando mais da prostituta. Sim, exatamente. Exatamente isso. Mas que a gente não fique só na prostituta, né? Porque senão a gente vai culpar, as mulheres é que enganaram esse rei. Não, ele quem procurou o engano e achou. Né? Quem procura o sexo ilícito, ele vai achar quem? A prostituta. Tá certo? Isso é muito importante. Eu não sei. Entendeu, né, Sérgio? É isso? Sim, é isso mesmo. Giovanni, fechou a ideia? Giovanni? Fechou, desde o começo fechou. Para mim está claro. Mas bom que você claro como a neve. Que fique essa mensagem para a gente, né? A prostituta só tem sucesso quando o pecador vai atrás. É isso? A maneira de como... O Paulo que levantou a mão, não é isso? A maneira de como o Serginho colocou, já deu para entender que eram as mulheres lesbianas, né? Porque a mulher que está em Deus não vai seduzir homem dessa maneira, né? Agora, esse tipo de mulher tem muito, desde aquele tempo e até hoje. É porque sempre e outra coisa, e ela não abriga o homem, é a fraqueza do homem que vai procurar ela. Exatamente. Né? Exatamente. O homem é que cai na lábia. Sim, isso aí. Entendeu? Bem. E para a gente não cair no erro de ficar acusando a prostituta, porque para que a prostituta tem um promíscuo, tem um homem errado, né? Edivaldo. Você não pode generalizar. Eu não sei se você falta muito para terminar, se você quiser concluir, depois eu comento, tem o Zé Augusto também. Assim, eu só ia dizer assim, que com relação à prostituição e à mulher, sempre lembrando que aqui eram mulheres de Salomão, não eram prostitutas. O que levou ele a se prostituir diante da obediência a Deus. Aí construiu templos, casa para elas, né? E ele foi cultuar junto com elas. Então, essa foi a prostituição, que na Bíblia também prostituição não é só o adultério, né? A gente tem que entender que a prostituição se fala, principalmente em Jeremias, né? E Oséias, é quando a pessoa deixou de servir a Deus e seguir a falso Deus. Então, as mulheres induziram, as esposas de Salomão e as concubinas, induziram ele ao erro, né, de desobedecer a Deus. Então, quem lê um texto desse vai dizer assim, puxa vida, como é que um homem sábio como Salomão se tornou um tolo a esse ponto? Como é que um cristão sabe que não deve, como colocou Giovanni, ceder aos desejos da carne, porque vai perder coisas melhores e segue. Então, é isso, né? Bem colocado também, Giovanni, a respeito disso daí. No caso do Salomão, a mulher induziu ele ao erro, mas também nós podemos ser induzidos ao erro, né, por outras coisas. E que a gente fique, né, só olhando para um lado, né? São os dois lados, e aqui ele aprendeu muito claramente. Zé Augusto, depois Luiz Fernando. Deita aí, ó. Deita aí na sua casinha. Glória a Deus, irmão, maravilhoso. Também quero falar que significativamente... Foi embora e voltou. Foi embora não, né? Saiu. O microfone do Dirceu está aberto, do Dirceu. Irmão Dirceu. Não, o dia, a noite Dirceu, fecha o microfone, por favor, irmão Dirceu. Falou e voltou a falar de novo. E só que... O rosto não. Pronto.
Então, significativamente, irmãos, eu acho que é muito significante, né? Me perdoe se assim não for, que o que significa dizer também que o homem também serve de armadilha para a mulher. O que está se falando aqui, propriamente, é de uma pessoa que serve de armadilha para outra. No caso, como o irmão Enio Júnior nos mostrou, está se falando de homem para homem, por isso usou essa ideia, olha, o homem pode cair no laço de uma mulher, um certo tipo de mulher, ele está falando de um certo tipo de mulher, não são todas mulheres, um certo tipo de mulher, e geralmente quem cai nesse laço é o homem pecador, o homem de Deus não vai cair no laço de uma mulher dessa pecadora, porque ele estará longe de Deus. O mesmo vale para as mulheres. As mulheres que andam no caminho de Deus não cairá em certo tipo de laço de homem, certo? Não se deixará levar por certos homens. Quantas mulheres hoje em dia se iludem com certos homens? E a gente fica perguntando como é, por exemplo, aí a gente vê muita notícia de um homem que se diz um galã e pede para que a mulher bote tudo que ela tem no nome dele. E ela vai lá e faz isso. E como isso pode ocorrer? Então, essa mulher, geralmente, ela não está ligada a Deus, à sabedoria divina. Então, do mesmo jeito que esse ditado serve para a mulher, serve para o homem. E esse poder pode ser usado também para o bem. Qualquer um de nós pode tomar uma atitude dessa, de usar para o mal e também usar para o bem. Aí, o que é muito significativo, às vezes se diz assim, por que uma mulher do mundo arrasta um homem a fazer qualquer coisa que ela queira? Mas a serva do Senhor também pode fazer isso, usar a sabedoria para conduzir o marido dela, o esposo dela, à sabedoria. E ela pode muito mais, ela tem muito mais poder do que as mulheres do mundo. Como também um homem de Deus tem muito mais poderes do que um homem do mundo para conduzir sua mulher ao caminho de Deus. Sim, glória a Deus, Deus é louvado. Me perdoe se eu interessante é que a gente está trabalhando aqui e por isso que a gente tem que tomar o cuidado. Não é para atingir as mulheres. Sim. Mas é a escolha dos homens. Os dois fazem acontecer o mal, não é? Mais alguém gostaria de falar para a gente encerrar? Aqui eu queria só fazer um fechamento. Edvaldo. Não, só dizer, né, que Salomão, Deus havia alertado não só Salomão, mas todo Israel, que não se desse em casamento com as estrangeiras, e nem os filhos, nem as filhas. Então, já começou a desobediência, aí não vai dar certo. Não vai dar certo. Não tinha como dar certo. Salomão foi desobediente. Deus falou não, não, e o que ele fez? Então, lá na frente, e Deus alertou que ele ia cair se ele fizesse isso. A palavra de Deus é infalível. É só acompanhar lá como foi a vida de Salomão, a gente vai ver. Deus, né, se o autor for Salomão, né, Sérgio? Também tem que colocar isso, né? Se o autor for Salomão, não tinha como dar certo, porque Deus falou, né? Deus vem dizendo, não, e o que ele fez? Ele se, né, além com tantas, né? E aí, na velhice, ele ficou um velho babão e cedeu mesmo, né? Ficou bobão e cedeu, foi fazer um templo, sempre lembrando disso daí, né? Que qualquer pessoa, qualquer coisa que venha nos desviar da verdade, do caminho do Senhor, irmãos, não ceda, não dê ouvidos. Verdade. Não caia, por isso que Sérgio falou, deixe longe, né? Tem um limite. A única coisa que o cristão não tem limite é para amar. Na Igreja de Cristo não tem limite para amar, podemos amar sempre. Agora, tem o limite da tentação, se o seu vício é um jogo, se o seu vício é uma cachaça, se o seu vício é não sei o que, fique longe, fuja. Né? No caso de Salomão foi as mulheres, como o Sérgio colocou, ele não resistia. Tanto é que 7.000 mulheres, né, no total, entre esposa e concubinas, meu Deus. Verdade. Muito bom, irmão Edvaldo. Bom, irmãos, é o que fica nesse texto todo que a gente encontra aqui. Amar, mas um amor fraternal, né? Isso, exatamente. O amor fraternal, aquele que Jesus nos amou, não é? Muito bem. E no final de tudo, todo homem é fraco. Todo mundo tem fraqueza. Todo ser humano, né? Sérgio, o amor de Jesus foi ágape. Verdade. Exatamente, é esse tipo de amor, irmão. Muito bem. Bom, para finalizar, irmãos, gostaria muito que a gente
fechasse uma ideia muito importante. Tudo isso que a gente viu hoje no capítulo 7, que encerrou desde o versículo 1 até o 29, para você ver, né, irmãos, a aparência, como a aparência atrai todos. Como este mundo atrai todos. Tudo que acontece aqui, irmãos, é atração. Né? É atração. Por quê? Porque Deus fez as coisas incríveis. Tudo que Deus fez aqui foi incrível. O homem, a mulher, o casamento, os relacionamentos, tudo é maravilhoso. Minha bateria vai cair. Se deu seu sair, foi porque caiu a Ela bateria. vai aguentar mais um pouco, ela vai aguentar mais um pouquinho, né? Então, assim, das coisas mais importantes é que tudo aqui é atraente, sim, porque Deus criou tudo bonito. A Bíblia diz que tudo que Deus fez foi bom, viu que era bom. Mas não vamos esquecer no versículo 29. Nós transformamos aquilo que é bom na intenção errada. Tá certo, irmãos? E então que a gente possa aprender que Deus criou, Deus nos criou para quê? Né? O que Deus nos criou? Qual foi a intenção de Deus? Para fechar aqui, tá um barulho grande. Ô, Serginho, para fechar, Oi. A sabedoria do homem diante de Deus é loucura. É verdade, é verdade. E vamos lembrar, né, vamos lembrar para a gente encerrar. Deus não criou a gente para isso. Né? Deus não nos criou para este mundo. Ele nos colocou nesse mundo para nos prepararmos para a vida eterna. Que essa seja a mensagem que fique no nosso coração. Tá bom, irmãos? Quero agradecer a presença de todos e vou passar a palavra para o irmão Edivaldo para ele encerrar para a gente.